Boa tarde, turma do 7º ano, Colégio Pré-Universitário, professora Josiane. Na aula de hoje, nós iremos orientar a resolução das questões da página 172, onde nós iremos falar a respeito dos ângulos complementares e também a respeito dos ângulos suplementares. Então, nós já sabemos que ângulos complementares, a soma desses ângulos é igual a 90 graus, e os ângulos suplementares, onde a soma dos ângulos existentes é igual a 180 graus. Então, sejam todos bem-vindos, prestem bastante atenção e vamos lá! Na página 172, no exercício 1, ele diz: calcule a medida de x nos seguintes casos. No exemplo 1, nós temos os seguintes ângulos. Aqui eu tenho um ângulo 35, aqui eu tenho um ângulo x. Observa, esse ângulo aqui, essas semi-retas que tem origem aqui, eles formam ângulos complementares ou suplementares? Vocês sabem, através da videoaula, que ângulos complementares, a soma é igual a 90 graus. Ou seja, aqui está o símbolozinho, olha, do ângulo de 90 graus. Então, eu sei que 35 mais x é igual a 90 graus. Você irá calcular essa medida. Já nesse exemplo B, o que nós observamos? No exemplo B, nós temos aqui os seguintes ângulos. Qual a primeira coisa que eu observo? Que tipo de ângulo é esse? É um ângulo complementar ou é um ângulo suplementar? Ângulos complementares, a soma deles é igual a 90 graus, é um ângulo reto. Ângulos suplementares, a soma dos ângulos é igual a 180. Aqui nós temos um ângulo suplementar, onde a soma desses dois ângulos é igual a 180 graus. Então, o que você irá fazer? Você irá resolver para encontrar o valor de x através de uma equação do primeiro grau. Vamos lá observar. Observa essa letra D aqui. Eu tenho 3x, 2x, que tipo de ângulo é esse? São ângulos complementares. Então, a soma de 3x mais 2x é igual a 90 graus. E como é que nós iremos montar? Nós iremos montar assim, olha, 3x mais 2x é igual a quanto? É igual a 90 graus. Por quê? Porque esses ângulos são ângulos complementares. Aqui você irá resolver através de uma equação do primeiro grau. Recordam como resolvemos uma equação do primeiro grau? No primeiro membro ficam os termos que têm variáveis. No segundo membro ficam os termos que não têm variáveis. Então, observa aqui nesse primeiro membro. Aqui eu tenho variável x, aqui eu tenho a variável x. Então, quer dizer que ele está no lugar correto. Posso somar os dois. 3 mais 2 é igual a 5. Somos coeficientes, mas eu conservo a variável. 3 mais 2 é igual a 5. E aqui o x conservou. E o 90? O 90 já está no lugar correto dele. Aqui eu represento com 90. O 5 está multiplicando por o x, não está no lugar correto. Depois que eu já somei os termos semelhantes, eu expulso o coeficiente. O 5 está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. X é igual a 90 dividido por 5. X é igual a 90 dividido por 5 é igual a 18. Então, eu sei que a medida x, que é o que o enunciado estava querendo saber, a medida x é igual a 18 graus. Não significa dizer que o ângulo aqui, 2x, é igual a 18. Se o enunciado quisesse que você descobrisse o valor desse primeiro ângulo, você iria multiplicar 2. Quem é x? X é 18. Então, aqui, olha, eu iria multiplicar 2 vezes 18. 2 vezes 18 é igual a 36. Então, esse primeiro ângulo seria 36. E esse outro aqui? Seria 3 vezes 18. 3 vezes 18 é quanto? 3 vezes 8 é 24. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. E 2,
54. Então, esse ângulo na verdade, 54 graus, e esse outro ângulo aqui é 36 graus. 36 graus mais 50 graus precisa ser igual a 90 graus. Vamos provar? Então, ele disse que esse ângulo mais esse tem que dar 90 graus. Então, o primeiro ângulo foi 54 mais 36. Precisa dar 90 graus para ser o correto. 6 e 4, 10, eleva-se 1. 5 e 3, 8 e 1, 9. Observe que o ângulo que nós encontramos, ele está correto. O enunciado queria que você descobrisse o valor de x, mas nós já provamos que o valor de x está correto quando nós substituímos aqui, multiplicando 2 vezes x. Quem é x? É 18. 2 vezes 18 é igual a 36. Esse outro ângulo, 3 vezes x, 3, quem é x? X é 18. 3 vezes 18 é igual a 54. 54 mais 36 é igual a 90 graus. Provamos que a resposta está correta. Ok, vamos lá. Na questão C, o que nós observamos? Na questão C, nós observamos que esse ângulo é um ângulo suplementar. Ângulos suplementares, a soma é igual a quanto? A soma é igual a 180 graus. Então, o que eu irei fazer? Eu irei organizar a minha equação. E como é que eu organizo? Quem é o meu primeiro valor? X sobre 2. Quem é o outro pedaço do ângulo? O outro pedaço do ângulo é mais 140. 140, tudo isso, porque eles são ângulos suplementares, a soma é igual a quanto? A soma é igual a 180 graus. Então, o que nós observamos? Nós observamos que nós precisamos somar os dois ângulos e a soma dele tem que dar 180 graus. Porém, nós observamos aqui que aqui eu tenho uma fração. Na soma de fração, nós acrescentamos o denominador 1 a todos os denominadores. Encontramos o MMC dos denominadores. Nesse caso, o MMC de 2 e 1 é 2. Então, eu represento o número 2 aqui, que é o novo denominador, mais 2, que é o novo denominador, igual aqui também 2. Então, o que nós fazemos? Nós dividimos por o denominador anterior e o resultado nós multiplicamos. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 vezes x é igual a x. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 140 é igual a 280. Dividimos e o resultado nós multiplicamos. 2 dividido por 1 é 2, vezes 180 é igual a 360. Como é uma equação do primeiro grau, e nós já encontramos o denominador comum, os novos denominadores eles somem, ficou aqui apenas o quê? Apenas a equação. X mais 280 é igual a 360. Observa que na equação do primeiro grau, quem não tem variável, fica do primeiro lado. Quem tem variável, fica do primeiro membro. Quem não tem, passa para o segundo membro. Observa que esse valor aqui, ele não tem variável. Ele passa para o lado de cá, para o lado da minha direita, com o sinal oposto. Aí ficou o quê? X é igual a 360 menos quem? Menos 280. Então, agora eu devo subtrair, vou colocar uma setinha, tá? X é igual 360 menos 280, vamos fazer a continha aqui? 360 menos 280. 0 subtraído de 0 é 0. 8 subtraído de 6 não dá, aqui fica 16, e esse ficou 2. 8 subtraído de 16
é 8. E 2 subtraído de 2 é 0. Então, x é igual a 80. Se você quiser saber se esse resultado está correto, você vem e substitui aqui, olha. X é quem? X é 80. Então, é 80 dividido por 2, que dá igual a 80 dividido por 2, perdão, dá 40 graus. 80 dividido por 2, 40. Observa que eu tenho o ângulo de 40 graus e eu tenho o ângulo de 140 graus. Então, 140 somado com 40 é igual a 180. Provamos que esses dois ângulos são ângulos suplementares e que o valor de x é igual a 80 graus. Então, resolvam as outras equações, elas são semelhantes a essa. A questão 4, que é semelhante à questão 5, ela diz o seguinte: na figura OP, vamos identificar, OP, ela é bissetriz. O que é uma bissetriz? Uma bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Observa aqui. Então, se OP é bissetriz, mas ela é bissetriz de quem? Porque ela divide que ângulo em duas partes iguais? Ela é bissetriz do ângulo BOC. Então, ela é bissetriz desse ângulo aqui, ó, BOC. Se ela é bissetriz do ângulo BOC, e se uma bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais, e esse ângulo aqui mede 65, se ele mede 65, esse outro ângulo aqui também precisa ser 65. Por quê? Porque ele dividiu um ângulo, esse ângulo aqui, olha, esse ângulo BOP em duas partes iguais. Se essa parte aqui mede 65 graus, significa dizer que essa outra parte aqui também mede 65 graus, porque a bissetriz OP dividiu esse ângulo aqui em duas partes iguais. Como esse mede 65, logo esse aqui também mede 65. E ele me pergunta, o enunciado pergunta, qual é a medida do ângulo AOC. Então, ele está querendo saber qual é essa medida aqui. E essa medida mede x. E como é que você irá resolver? Você irá resolver da seguinte maneira. Então, que tipo de ângulo é esse daqui primeiro? Aqui mede 65, esse também mede 65 e esse mede x. Mas que ângulo é esse? Esse é meia volta, meia lua. Então, esses são ângulos suplementares. E os ângulos suplementares, a soma deles é igual a 180 graus. Então, o que eu irei fazer agora? Eu irei representar dizendo que 65 mais 65 mais x, que é esse ângulo aqui, mais x é igual a 180 graus. 180 graus. Então, observem que nós pegamos os valores que tinham dos ângulos suplementares, não importa. A professora, significa dizer que ângulos suplementares é a soma de dois ângulos apenas? Não, pode ser a quantidade de ângulos que o desenho estiver representado. Então, vamos lá. 65 mais 65 são termos semelhantes. Eu posso somar esses dois. Ah, mas ele não tem que ir lá para o outro lado? Não, eu posso somar antes e depois eu posso transferir. 65 mais 65 é igual a 130, mais x eu não posso somar, porque ele é um termo diferente, é igual a 180 graus. Agora sim, quem está no lugar errado? Quem está no lugar errado é quem não tem variável. Ele passa para o lado de cá com o valor negativo. X é igual a 180 graus menos quem? Menos 130, que foi o valor que estava lá do outro lado. Ele era positivo, passou negativo. X é igual 180 menos 35 é igual a 50. 50 é o valor de x. Agora, vamos verificar se está correto.
65 mais 65 dá 130. 130 mais x, quem é x? X é 50. 130 mais 50 é igual a 180. Provamos que o valor está correto. Então, resolvam as outras questões e fica a orientação.